Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal O que Preciso Saber. No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês sobre a temática horta. O que precisamos saber para que possamos fazer uma horta e obter sucesso. Primeiramente pessoal, a primeira dica que eu gostaria de deixar para vocês sobre horta é escolher um bom lugar. Um lugar que pega bastante sol. Aqui temos esse local aberto, ó. E aí efetuei a construção desta horta aqui, de modo que ela pegue bastante sol. Pelo menos uma grande parte do dia ela tem que pegar sol, porque se a horta estiver muito na sombra, as plantas não vão progredir. Segundo lugar, a segurança da sua horta. Talvez você vai plantar na roça, quintal da sua casa, onde que pode ter insetos, animais, e você precisa estar cercando a sua horta. Aqui, por exemplo, eu coloquei essa tela mais ou menos de 1,20 m, 1,5 m, para proteger os animais. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho uma diversidade muito grande de plantas. Nós temos aqui o manjericão, nós temos a rúcula, nós temos alface, já está até florindo aqui, ó. Mais adiante ali tem uns pés que já está sementeando. Eu já colhi, né, o alface, deixei só alguns pés para tirar a semente. Temos tomate aqui, e a dica que eu dou para vocês em relação ao tomate é plantar ele com espaçamento bom, porque ele cresce bastante. E aí depois coloque galhos de árvores, assim ó, para formar uma espécie de cobertura, como se fosse como que eu posso dizer? Uma estrutura para ele subir. E fazer a produção adequada. Porque se ele ficar no chão, os tomates apodrecem. Às vezes também acaba adoecendo, né, os galhos, e não produzem muito. Este aqui, por exemplo, levantei aqui esse galho de árvore, coloquei, e ele está bastante produtivo. Nós temos tomate aqui, ali, é um tomate em cereja, mas ele tem produzido bastante. Então é uma dica importante para você, colocar essa estrutura para ele subir e produzir bem. Cebola, nós temos cebola aqui também. A cebola já está bem grande e é importante você saber algumas coisas sobre a cebola. A cebola, você planta ela, você tem que tirar todas essas folhas, cortar ele mais ou menos aqui. E a raiz dele, quando você arranca um pé de cebola, ele tem muitas raízes fininhas. Tem que cortar todas aquelas raízes para que ela possa brotar novas raízes. Aí ele vai crescer com força total. Porque aquelas raízes velhas, quando você tira de um lugar para replantar em outro, acaba sugando a força da planta e ela vai ficar fraquinha. Então, a dica que eu dou, corte as raízes, todas aquelas raízes grandes, corta todas. Só não corta o caule da planta, mas as raízes, aquelas branquinhas fininhas, pode cortar todas. E corta ela mais ou menos aqui assim, e aí você vai enfiar no chão esse pedaço aqui. Depois que ela crescer, essa aqui é uma cebola que ela já está num porte grande. Vê que ela está bem grossa, ó. A dica que eu dou, sempre tirar as folhas. Vai tirando as folhas dela, que é as folhas velhas que vão saindo. Você já pode ir tirando para pôr na comida. E se por acaso você plantar muito e não conseguir tirar todas para pôr na comida, eu te aconselho a retirar as folhas antigas para que ele possa crescer forte, porque essas folhas velhas vão ficar aqui sugando a força da planta e vai dificultar o crescimento dessas outras folhas. Então vai sempre tirando e deixando ele mais ou menos assim, ó, com duas folhas grandes, uma menor
e o brotinho. Em torno de 4 folhas assim, até mais um pouquinho você pode deixar que não atrapalha. Mas não deixe ficar aquela bassorona de folha aqui, porque isso aqui vai só tirando a força da sua planta. Beleza? Couve. Couve eu tenho aqui várias espécies de couve. Inclusive o couve meu aqui apresentou uns problemas ultimamente com pulgão. Ele é um couve novo ainda, mas apresentou uns pulgão. Ó, o que é importante a gente fazer? Ficar atento para quando ele começar a atacar o couve, a gente cuidar de combater. E a dica que eu dou hoje, para vocês combaterem aí o pulgão do couve, é utilizar a água da mamona. Você pode tirar aí algumas folhas de mamona, bater no liquidificador, deixa ela curtir por uns 3 dias e depois você joga com a bombinha nas plantas. Vai estar combatendo aí os insetos. O que mais que eu posso falar para vocês em relação à horta? Adubação. Adubação, aqui por exemplo eu usei a terra preta, né, aquela compostagem orgânica. Eu usei terra vermelha, usei esterco de gado. E aí a gente faz uma mistura. Usei também bastante folhas que eu deixo ali fazendo o processo de... Como eu estava dizendo, pessoal, o meu celular terminou a bateria e eu tive que voltar para casa para colocar para carregar. Mas vou dar continuidade daqui. Usei a terra preta, terra vermelha, esterco de gado, né? Usei também folhas que eu coloco para decompor, um processo natural, de deixa, por exemplo, as folhas armazenadas uns 3, 4, 6 meses aí, e ela vai estar apodrecendo. Aí você pode misturar ela nas terras e colocar nas plantas, que também é um excelente adubo. Você pode usar também outros adubos, né, como esterco de galinha. Você pode utilizar até mesmo aqueles adubos industrializados que eles vendem, que também vai ter bom resultado. Aqui é porque a nossa horta ela é totalmente orgânica, nós não utilizamos nada de veneno, nada de agrotóxico, nada de químico. E ali você pode estar plantando. Eu tenho aqui, por exemplo, pimenta, pimentão, tenho as couve, alface, cebolinha, coentro, tem uma plantinha chamada tente de leão, tem erva doce, tem uma variedade muito grande de plantas, né? Então, você preparando uma boa adubação, colocando a sua horta no local bem arejado, que pegue bastante sol, você vai conseguir ter sucesso. Se você for plantar em vaso, sempre ficar atento na questão dos buracos embaixo do vaso para escoar a água, tá? Quando você for aguar a sua planta, se o vaso não tiver buraco, é questão de dias, você consegue encharcar a terra e a sua planta acaba morrendo. Então é importante você saber que ao plantar uma planta no vaso, ela tem que ter furos no fundo do vaso, para quando você aguar a planta, a água passar sobre a terra e descer pelos buracos, para não ficar armazenado dentro do seu vaso. A adubação basicamente é a mesma. Sempre que for plantar em vaso, procurar um vaso que dê suporte para a sua planta, um vaso que seja adequado ao tamanho da planta. Por exemplo, se eu vou plantar uma planta com uma raiz em torno de 20 centímetros, por exemplo, eu tenho que plantar esta planta em um vaso em torno de 35 centímetros. Por quê? Eu deixo um pouco de terra embaixo, coloco a muda e coloco mais um pouco de terra em cima, porque ela fica bem centrada no meio da adubação e aí ela vai conseguir produzir. E as raízes que forem crescendo vão pegar aquela força daquele adubo que você colocou e a sua planta vai crescer boa. Outra coisa,
não retirar a terra que está fixada às raízes quando você for efetuar o plantio de uma muda. Se você for tirar, tira só um pouco nas laterais para limpar aquele excesso daquela terra. Mas não retirar toda a terra, porque a sua planta vai sofrer e muitas das vezes corre o risco de morrer. Isso serve para quase todo tipo de planta. Então, essas são as dicas de hoje. São muitas outras dicas que eu poderia estar citando aqui, mas no momento as dicas mais importantes que eu me lembre são essas. Espero que te ajude, você que está procurando aprender mais sobre uma horta, como fazer, como cuidar. Essas são as dicas de hoje. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal aí para dar aquela força. Compartilhe com seus amigos, de repente pode ser que tenha alguém precisando de uma dica como essa. E pode ser que venha a estar ajudando bastante aí na hora da construção e manutenção da sua horta, beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera!